Paz do Senhor Jesus, que através deste vídeo a sua fé seja aumentada, edificada. Falaremos hoje um pouco sobre tentação, como viver sobre as tentações que o inimigo coloca em nossa caminhada e como se desvencilhar dela, e nada melhor do que usar o nosso Senhor Jesus Cristo como exemplo. No capítulo de número 4, Mateus vai dizer: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado ao diabo. Vou repetir: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado ao diabo. Sabemos que após o batismo com o Espírito Santo, Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo mesmo ao deserto. Lá ele teve um jejum de 40 dias e 40 noites e naquele momento ele sentiu fome. Daí eu já tiro a primeira lição, porque no versículo 3 do capítulo 4 vai dizer: e chegando o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pão. E a primeira lição é: a tentação vem no meio das dificuldades. Quantas das vezes no meio da dificuldade, no meio da crise financeira, no meio da crise familiar, no meio da crise conjugal, no meio de qualquer crise na nossa vida esporádica, Satanás tem usado do seu poder para que nós meio que duvidamos do poder de Deus. Naquele momento, Jesus estava com fome e, sabendo o diabo que ele era filho de Deus, ele usa da tentação, da fome dele, para tentar enganar a Cristo. Porém, um verdadeiro cristão sabe muito bem que é com a própria palavra de Deus que nos livramos dessa tentação no meio da dificuldade. Jesus respondeu da seguinte maneira no verso 4: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Sabemos então que mesmo que a dificuldade bata, mesmo que a depressão bata, mesmo que a dificuldade financeira bata, mesmo que a dificuldade familiar bata, se buscarmos a palavra que sai da boca de Deus, nos alimentamos e viveremos. Lembra-te da mulher samaritana? Eu posso te dar a água da vida eterna. Então, é basicamente isto que nesta parte está dizendo. É somente a palavra que nos leva e nos alimenta, que nos edifica, que nos faz de novo, que nos renova. A lição número 2 que eu tiro é: o diabo sempre vai nos desafiar. No versículo de número 6, o diabo disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. O diabo tinha levado Jesus até o pináculo do templo e disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito. Olha, ele usando a palavra contra Jesus. Porque está escrito: os teus anjos darão ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. Quantas vezes também o diabo nos desafiou através do poder do Deus que nós servimos. Eu tive várias e várias situações em minha vida no qual o diabo me desafiou dizendo: você serve a este Deus, mas por que até hoje não salvou teus pais? Você serve a este Deus, mas por que a sua vida financeira nunca melhorou? Você serve a este Deus, mas por quê? Sempre colocando um porquê, desafiando a mim
contra Deus, me colocando em questionamento contra Deus. Quantas vezes no caminho da nossa jornada isto aconteceu? Porém, um verdadeiro cristão sabe que com a palavra vencemos de novo. No versículo de número 7, Jesus disse a ele: olha, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Isto é muito interessante, pois aqui Jesus está dizendo: olha, diabo, eu sei do que eu estou passando aqui no momento, aqui no deserto, mas eu sei o Deus que eu sirvo, por isso que eu não tento Ele, porque eu sei que lá no final Ele vai me abençoar. Na lição de número 3, na tentação, Satanás usará de todas as artimanhas, inclusive o que mais machuca nós ultimamente, o que mais ficamos preocupados na vida financeira. Novamente, no versículo de número 8, o transportou o diabo para um monte alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhes: tudo isto te darei, se prostrado me adorardes. Mas mais uma vez, Jesus Cristo, através da palavra, expulsa Satanás de lá e disse: vai-te, Satanás, porque também está escrito, só adorarás ao Senhor teu Deus, e só a Ele servirá. Somente com jejum, com oração e com a palavra nós conseguimos vencer as tentações do inimigo dos nossos dia a dia. Somente com o jejum, com palavra e com oração nós conseguimos seguir em frente caminhando rumo ao céu. Somente com oração, com jejum e com a palavra nós nos edificamos na fé e sabemos o poder manifestado de Deus em nossas vidas. Somente com jejum, oração e com a palavra os anjos no final nos alimentarão, assim como está escrito no livro de Mateus capítulo 4, no verso 11. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Deus, Ele sabe de todas as coisas e disse: meu filho, não há outro caminho a não ser jejum, oração e palavra para vencer as tentações. Usei o meu filho como exemplo. Ele usou o jejum, a oração, ele usou o batismo, ele usou a palavra minha contra Satanás e ele venceu. E eu dei a bênção para ele. Eu mandei que os anjos o servissem no meio do deserto. Eu mandei que os anjos fossem no meio da dificuldade dele e operassem um milagre lá. Pois eu sou o Deus das nossas vidas. Deus abençoe.